Buenos dias, igreja. Como estão? Felizes, expectantes por la presença de Deus, por sua palavra que é viva, é eficaz, é poderosa. Como disse em Hebreus, ella tem o poder para entrar em nossas vidas, para entrar em nosso coração e fazer uma divisão de alma e espírito. Hacer una división de lo que son nuestras emociones y de lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Hacer una división de lo que conocemos o tenemos un conocimiento natural y de lo que es la verdad de Dios, los pensamientos de Dios acerca de nuestra propia vida. Esta es la palabra. Y cuando exponemos nuestra vida a ella, quando exponemos nosso coração a ella, ella tem o poder de fazer esta divisão com nós. E vamos a ser capazes de discernir lo que é a voluntade de Deus para nós. Amém? Então, não sei se você tem esta mesma expectativa, pero é a expectativa que eu sempre tenho. Não apenas de quando estou compartilhando a palavra, pero também de quando estou em um momento como este, de receber, de escuchar. E hoje eu quero conversar com nós aqui. Este fim de semana foi me dado o privilégio de compartilhar a palavra. Eu compartilhei ayer e hoje sigo compartilhando esta palavra com nós. E foi muito interessante porque eu estava meditando em algumas coisas outro dia em minha casa e vino como uma pergunta acerca das coisas que eu estava meditando, vino como uma pergunta a meu coração. E a pergunta era: qual é sua mirada, qual é sua perspectiva acerca dessas coisas que você ha vivido? Problema ou propósito? Problema ou propósito? Porque a mirada como você vê, a perspectiva como você tem, cambia todo. É o ponto importante. Então, eu falava com meu esposo, sim, porque eu já vinha meditando sobre algumas coisas, e já em meus afazeres em minha casa, mientras fazia minhas atividades naturais em minha casa, Deus traía isso a meu coração acerca das coisas que eu havia meditado. E é o que eu quero conversar um pouquinho com nós hoje. E eu estou segura que o Espírito Santo de Deus vai sanar nossas vidas nesta manhã, vai trazer sanidade, vai trazer libertar e vai abrir também nossos olhos para os propósitos de Deus sobre nossas vidas. Sabe, tem um texto em Romanos 8, 28, eu nem sequer vou ler porque não é o texto base, mas eu quero apenas citar. Que é um texto conhecido por todos nós e que nos encanta repetir esse texto. E que nos encanta repetir hasta para consolar a nós mesmos e às vezes consolar as pessoas. Que a palavra de Deus vai dizer que todas as coisas dispõem, pero me gusta a versão em português, eu creio que em espanhol também tem algumas versões que vão dizer que todas as coisas cooperam, ou todas as coisas trabalham para o bem de aqueles que amam a Deus e que são chamados segundo seu propósito. Todos conhecemos, certo? E amamos como a repetir este passagem todo. Mas ele sigue nos dando instruções, o versículo termina aí. E ele sigue falando de que verdade é esta, de que bem é este. E ele vai falar que é que nós seamos conformados, que nós seamos transformados à imagem de Cristo. Então, não está falando de todas as coisas sair de acordo com o que nós queremos. Não está falando que as coisas vão passar da maneira como idealizamos em nossa mente. Pero as coisas primeiro, quando amamos a Deus. Coisas muito importantes para os que amam a Deus. E eu traía aqui para nós, para a igreja, que amar a Deus não é dizer que ama. Amar a Deus não é assim, claro, eu amo a Deus, Deus é bueno. Não, a Bíblia vai definir o que é amar a Deus. E a Bíblia vai dizer que amar a Deus é obedecer a sua palavra. Amar a Deus é obedecer a seus princípios.
E vai dizer de aqueles que são chamados segundo seu propósito. Ou seja, aqueles que estão caminhando segundo este propósito. Que propósito é este? Ser conformado à imagem de Cristo. Ser parecido com Cristo. Pensar como Cristo. Accionar como Cristo. Actuar como Cristo. Mover-se como Cristo. Então, para estes que têm esta consciência, que têm este amor e que sabem também que são amados por Deus, esteja seguro. Todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas vão a cooperar para o bem. Amém. Então, hoje eu quero compartilhar com nós sobre este tema de alguém que eu vejo que, assim como nós, eu creio que me gusta alguns personagens que são muito humanos. Sim, que, uau, como nós, pessoas como nós, com as mesmas dificuldades, com as mesmas debilidades, muitas vezes com os mesmos dolores e marcas, pero também com a mesma capacidade de compreender a palavra e mover-se por ela. Sabe, não há problema ser ignorante em algum momento. A Bíblia habla de tempo de ignorância, que às vezes não temos conhecimento de algumas coisas e às vezes caminhamos por caminho que não é em algum momento em nossas vidas. Pero o desejo de Deus é que quando a verdade chegue em nosso coração, quando nós tenhamos uma compreensão da verdade, que cambiemos a rota, que seamos sábios o suficiente para ser rápidos em cambiar a rota, e viver algo completamente distinto. Amém, igreja? E nossa história está já em 1 de Samuel, desde o capítulo 1. Eu vou como aqui, compartilhar a história, alguns versículos vamos a ler, para quedar pouco, que tenhamos aí mais tempo. Pero aqui tem uma história que, de início, quando miramos aí o início da história, podemos dizer, uau, aqui temos grande problema. Aqui temos grande problema. Porque a Bíblia vai contar a história desta família que tem grande problema. Homem que tem 2 mulheres. Ayer eu rogava com a igreja, assim, porque se ter uma já é complicado. Pero este tinha 2. Então a coisa começou aí. Homem que tinha 2 mulheres. E a Bíblia vai contar esta história de Ana. Ana era a mulher que era amada por este esposo. E tinha a segunda esposa, que era Penina, que era a esposa que estava aí apenas como para suprir uma necessidade, como procriar, porque eu traía também o contexto pouquinho da época. Vamos entender então o que aparentemente é problema para Ana. A Bíblia nos conta que ela é uma mulher estéril, não poderia ter filhos. E nós temos que compreender e como trazer para nossa mente a dimensão de lo que era seu problema. É porque não era como hoje, que é normal uma pessoa que tem uma dificuldade para ter filhos, que uno mira de uma maneira natural, que se trata normalmente e todo. Não, em el contexto natural era maldição. Era muito mais do que uma pessoa que é desprezada. Era vista como maldição. Mira, se hasta hoje, em pleno 2021, nós a vezes miramos a ignorância de algumas pessoas, mirar dificuldades na vida de outras e ser tão maldadosas de dizer que é pecado ou que é demônios. Não sei se já passou aqui com vocês, mas em Brasília, em algumas partes, passam. Ou seja, algo duro. Então, nesta cultura, neste tempo, era como uma maldição. Era como alguém que caminhava e a gente mirava como a maldição. Que pecado será que esta cometeu para que Deus la castigara desta maneira? Então, uma marca profunda, dolor profundo, problema difícil. E por outro lado, teníamos uma outra pessoa com outro problema duro, porque uma era amada, pero não poderia ter filhos. Era dita como maldição. A outra tinha filhos, pero não era amada.
Então, você sabe que quem é herido, hiere. É natural. Tratamos o outro segundo as heridas que carregamos. Quando não temos a Jesus, quando não temos conhecimento da palavra. E a Bíblia vai falar que era exatamente isso que Penina hacía com Ana. La hería. Porque já que você é amada, mas eu tenho os filhos. Então, eu vou herir-te com a debilidade que você tem, com a falta que você tem. Pero aí empieza algo muito interessante, porque a Bíblia vai dizer que por muitos anos Ana lutou, ou sofreu, chorou com o problema que tinha. E foi delante de Deus por vários e vários anos, e chorou, e falava com Deus acerca disso, de seu problema. E nada passou, e nada cambiou. Pero chegou um momento em la vida de Ana que eu queria que pudéssemos ler, que é quando as coisas começam a cambiar. E é aqui onde eu começo a trazer algumas coisas para nós outros. Qual é a perspectiva? Um problema ou um propósito? Porque quando nós outros temos a perspectiva de um propósito, nós outros vamos a despertar e nós outros vamos começar a fazer as coisas de maneira diferente. Então, allá em el versículo 9, se você pode, acompanha-me aí. O versículo 9 diz assim: Pero Ana se levantou depois de haver comido e bebido, estando em Siló, mientras o sacerdote Eli estava sentado em la silla junto al poste de la puerta del templo del Senhor. Ele diz: Ella, muito angustiada, orava ao Senhor e chorava amargamente. El 11. Entonces hizo voto y dijo: Oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida, y jamás o nunca pasará navarras em sua cabeça. Aqui é já um voto que era comum da época das pessoas que eram consagradas ao Senhor. Então, aqui empieza como o tipo de oração em la vida de Ana que empieza a cambiar as coisas. Pero me chama muito a atenção em la vida de Ana, que é a primeira coisa que eu quero trazer para nós outros, de alguém que tem uma mirada de um propósito. Sabe por quê? A Bíblia habla que ela era estéril. Ela tinha um reporte, ela tinha como um reporte, sim, um reporte natural de esterilidade. E o que me encanta em la vida de ella é que ela não se rendeu a isso. Ella seguro era uma mulher que tinha recursos, que conhecia em lo que tinha em la época para poder saber que naturalmente hablando não existia o que fazer. Pero me encanta que ella não se prostrou, que ella não se entregou a um relatório natural. Sabe, às vezes isso passa com nós outros. O primeiro reporte natural contrário de impossibilidade que recebemos, nós outros já nos rendimos a isso. Nós outros nem sequer levamos isso delante de Deus e perguntamos ao Senhor se é esta a palavra que Deus tem acerca de nossas vidas. Sabe, Ana não era alguém ignorante, ela sabia o que significava sua dificuldade. Ela sabia que naturalmente era impossível, era uma impossibilidade. Mas sabe, ela também conhecia o Deus de Israel. Ela conhecia o Deus que obrava milagres. Ela conhecia o Deus que hizo grandes coisas em meio a seu povo. E ao contrário da primeira coisa que ela abraçara, foi o reporte natural, a impossibilidade. Ela foi delante de Deus para saber, para consultar, para clamar e para ver se era esta a palavra que Deus tinha acerca de sua vida. E é algo que eu quero trazer para nós outros. Delante do problema que se apresenta, delante de los reportes que chegam para nossas vidas, qual é a mirada que temos? É um problema? Ou será que isso pode ser um propósito? Porque se abraçamos como problema,
nós desistimos. Uma pessoa que tem a mente sempre mirando o problema, não sei se você já viu, se você já conviveu com algo assim, aqui também não passa, é apenas em Brasil. Tem algumas pessoas que lhes gusta um problema, que está sempre na mente, é problema, problema, problema. A pessoa jamais avança. Ela sempre tem uma mirada negativa das coisas. Ela jamais tem um coração movido em fé, porque ela está com a mente llena da visão das coisas como um problema. Então, uma pessoa que tem esta mirada de problema, ela não tem esta disposição de ir para Deus, clamar, prostrar, e não importa quanto tempo seja. Porque isso aqui não foi uma oração que se hizo em 10 minutos e já, bueno, Deus não contestou. Não. Foi algo que ela hizo vez tras vez, e não viu nada passar, pero ela seguiu aí. Então, a primeira coisa importante, ela sabia, ela reconhecia que naturalmente tinha uma impossibilidade, pero ela conhecia um Deus que para Ele não conhece impossíveis, não conhece impossibilidades. Então, ela foi para Ele. Uma outra coisa importante, que é o que tem hasta uma conexão com o que Ramiro falava acá outro dia, a rendição. A Bíblia habla que ela foi e que ela chorou amargamente, que ela derramou sua alma, que ela derramou sua vida, que ela puso aí toda su dolor, toda su frustração delante do Senhor. E uma coisa que me encanta também na vida de Ana, sabe por quê? Que delante de las ofensas, delante de la acusação e delante del problema que vemos nos versículos anteriores, como aí esta figura de Penina em sua vida, é muito interessante porque a Bíblia nos mostra silêncio. A Bíblia em nenhum momento nos habla a nós que ella como contestou a Penina, que ella contestou, que ella como peleou por isso, que ella foi sacar seus direitos. Não. A Bíblia habla que para este momento ella se mantuvo em silêncio. Pero quando chegou delante de Deus, aquele que de verdade tem o poder para solucionar a coisa, aí para este sim, eu derramo minha vida. E aqui está também um ponto importante, que às vezes as coisas que às vezes apenas se apresentam como um problema e nós outros não estamos compreendendo que isso é um caminho de um propósito. E quando nós outros não temos esta mirada, esta perspectiva, aunque seja um caminho para um propósito, nós outros vamos a transformar em um problema, se não estamos conectados com o Deus de nossas vidas, com o Deus de nosso coração. Porque se ella se levanta intentando arreglar a coisa com a força de seu braço, aí sim tem um problema berraco aqui. Pero a Bíblia não disse que ella hace isso. Ella foi para os pés de aquele que tem o poder para cambiar toda e qualquer circunstância. Ella foi para aquele que tem o poder de transformar o mal em bem, para aquele que tem o poder de transformar todas as coisas para nosso bem, que tem que ver com o propósito de Deus para nossas vidas, e não apenas com nós outros mesmos. Então, a Bíblia habla que ella se derramou delante do Senhor, e aí ella hace uma oração que eu vejo aqui que cambia todo. Porque por anos ella orava, porque ella necessitava uma resposta para sanar suas heridas. Quantos estão aqui comigo? Eu não sei também quanto a você, mas eu personalmente já acompanhei pessoas que todo o tempo, hasta um emprego que estava para conseguir, uma relação que tinha o sonho de ter, era para como mostrar a gente, mira, a herida foi tapada, aqui está. ¿Se me entende? A vezes nossa búsqueda por Deus não é nem sequer por seu coração. A vezes a búsqueda não é nem sequer por conhecer sua vontade. A búsqueda é
desesperadamente para que Deus apenas sane algo superficial em nossas vidas. E até o momento que nosso coração não cambie a chave, nada vai passar. Porque o que Deus tem que fazer em nossas vidas vai muito mais allá de nós. Deixa eu digo algo aqui para nós que é muito importante, muito importante. Eu vou dizer-te, todas as coisas que Deus hace chegar sobre nossas vidas, sempre será por um propósito mais grande, hasta seu trabalho. Que a vezes nós temos esta ideia de dividir o que é sagrado e o que é secular. Pero te cuento, quando você recebeu a Cristo em seu coração, quando o Espírito Santo vino viver dentro de ti, não existe mais sagrado e secular. Todo é sagrado. Deus está em todo. Deus está em todo. E em todo que você hace, se as coisas mais sencillas de sua vida, é um desejo de Deus manifestar-se aí. É para que Deus seja visto aí. É para que Deus seja glorificado aí. Então, desde as coisas mais sencillas, por exemplo, eu tenho uma bebê, e eu tenho muito esta consciência, que hasta cambiar os pañales de minha hija, tem que ver com algo que é especial, que é com algo mais allá de las tareas sencillas de la casa. Amém? Bueno, pero vamos, senão. Então, a Bíblia diz que ela cambiou esta clave. E ela hizo uma oração que foi. Eu vejo aqui quando a Bíblia diz que quando nós buscamos, ou que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e que as demais coisas vão ser añadidas. Sim, quantos se acordam disso? Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e que as demais coisas vão ser añadidas. Em outras palavras, Ana não tinha esta parte da palavra, mas foi exatamente isso que ela hizo aqui. Ella como sacou os olhos de ella mesma. Ella como sacou os olhos de seu dolor. Ella como sacou os olhos de sua angústia, de suas marcas. E ella é como, eu vou parafrasear, é como se ella dijera assim: Senhor, hasta aqui, hasta hoje, minha oração foi uma oração egoísta. Minha oração foi uma oração carnal. Eu estava pensando em mim. Eu queria llenar meus vazios para que a gente pudesse ver. Ou seja, tem que ver com minha humanidade, mis pedidos humanistas. Pero, Senhor, a hora de eu compreendo algo e de eu cambio meu coração e de eu cambio minha oração. Senhor, se tu me regalas hijo, não é sobre mim. Não é sobre minha vida. Não é para que outros vejam. É para tu glória. Se tu me regalas hijo, se tu, Senhor, haces esta bendição llegar sobre minha vida, não é para passar em la cara de nadie que como ahora sou bendecido. Não, é para tu glória, é para ti, é para tu reino. E aí, eu me gusta em pelicular, como disse Ramiro, e eu penso, claro que não é isso, apenas como ilustração, amém, minha gente? E é como se Deus dijera: uau, Ana. Uau, chegamos ao ponto que queria. Eu estava apenas esperando que seu coração se alinhara ao meu, para que nós pudéssemos caminhar juntos e você fosse participante de meus propósitos na nação. Era isso. Eu estava apenas esperando que tu coração cambiara, que tu fueras sanada desde adentro, para que você fuera capaz de generar, de cargar algo que é mais grande que tu. Uau! É o que Deus está fazendo com nós. É o que Deus hace com nós todo o tempo. Deus quer levar-nos a este lugar onde somos os generadores de los propósitos de Ele. E não tem que ver com nossas vidas apenas. Tem que ver com o reino. Mira isso, temos que compreender. Existe um rei. Existe um rei. Este rei tem um reino. Você e eu, a Bíblia diz que somos embaixadores de este reino.
Estamos aqui como embaixadores, representantes. Nossa vida não é aqui. Nossa riqueza não é aqui. As coisas que tanto anelamos aqui, isso vai passar tão rápido. Tem que haver em nosso coração. Temos que chegar a lugar em Deus, onde nos rendimos por completo. Lugar em Deus, onde derramamos tanto nossas vidas, que desapareça de nós esse desejo apenas natural. E seamos encontrados em uma posição que estamos listos para generar os propósitos do reino de Deus sobre o lugar onde fuimos plantados. Dentro de nossas casas, será que dentro de nossas casas nos posicionamos como embaixadores? Que estamos representando um rei de amor, um rei de graça? Nos posicionamos desta maneira? Sabe o que faz um embaixador? Um embaixador defiende os interesses de sua nação em uma nação estrangeira. Hacemos isso? A Bíblia habla que não somos de aqui, minha gente, não pertenecemos aqui, aunque estamos aqui por este período curto de tempo. Pero Ana chegou neste lugar de oração onde ela se derramou, onde ela se entregou por completo e onde seu coração foi cambiado. E tem uma frase de um predicador em Brasília que me encanta e eu compartilho aqui, que ele disse assim, que o lugar da oração, o lugar da presença de Deus, não deveria ser apenas o lugar onde nós conseguimos o que queremos da parte de Deus, sino que o lugar da oração, o lugar da rendição, o lugar da entrega deve ser o lugar onde Deus consiga de nós o que Ele quer. Como Jesus. E sabe, aqui nós eu já escutei pessoas que falam assim: eu tenho medo de fazer algumas orações. Eu tenho medo de como fazer orações para dizer: Deus, haga sua vontade, o que você quer. Eu tenho medo. E eu penso: você não conhece a Deus. Uma pessoa que disse que tem medo de fazer esse tipo de oração não conhece a Deus. Porque o próprio Jesus vai falar que nós que somos humanos, que somos malos, sabemos dar buenas coisas a nossos filhos. Nós sabemos fazer planos buenos, planos perfeitos para nossos filhos e somos capazes de dar nossa vida para que nossos filhos caminhem por um caminho de paz. E nós pensamos que Deus tem uma vontade que vai quitar a nossa vida. Nós não o conhecemos. Necessitamos conhecê-lo. Necessitamos entender que Ele é um bom Padre. Ele não é um Deus distante, Ele é Padre. E Ele não é um Padre natural, e por isso Jesus vai nos ensinar a orar. Mira, é o Padre que estás em el cielo. Não é o Padre que você conhece acá. Não é esse tipo de relação humana falha. Não, é o Deus que está em el cielo. O Deus que tem um tipo de governo completamente distinto. O Deus que é bueno. O Deus que é bueno. A palavra diz que a vontade de Deus para nós é buena, é perfeita e é agradável. Amém? Então, Ana não teve medo. Ela conhecia seu Deus, aunque por um tempo as heridas la mantuve em um lugar difícil. Pero chegou este momento que ela cambiou sua ruta, cambiou sua oração, e ela hizo essa entrega valiente para Deus. E sabe o que passou? Allá, mais adelante, tem algumas coisas aí que seria muito interessante, pero eu vou apenas destacar alguns pontos importantes.
E disse que Ed estava orando aí com esta angústia, O sacerdote que estava aí ministrando, e na presença de Deus, lá vê orando desta maneira tão intensa, e que ele la juzga mal. Problema. E que ele la juzga mal. E que ele se acerca a Ed, e que ele pergunta por que Ed está embriagada a esta hora do dia. Ou seja, que coisa tão dura. E eu rogava a ele que se fuera hoje, em estes tempos, que um pastor hace uma coisa destas, eu rogava que estaria em el tempo amanhã, pastor que maltrata. Sim, porque estamos tão abertos à herida, estamos tão abertos. Ou seja, e eu falava de isso, que a oração, este lugar em Deus, este lugar de rendição também, aprendemos com a vida de Ana, que é um lugar que protege você de você mesmo. O lugar de la rendição, o lugar de la oração, é um lugar que protege a mim de mim mesma. Sabe por quê? Porque ao contrário de quedar furiosa, ao contrário de quedar llena de... Como assim eu luto com isso há tantos anos? Estou aqui derramando minha vida, derramando meu coração. E esta pessoa que deveria ser a pessoa que traz auxílio, que traz uma palavra de aliento, é a palavra que me juzga e é a pessoa que todavia me juzga mal. Ou seja, que problema é este que sigue? Pero ella não teve esta... Seu coração estava resguardado de la ofensa. E temos um dicho que falamos assim: é melhor ter paz que ter razão. Quantos conhecem esta frase? É melhor ter paz que ter razão. Pero eu estava lendo e me quedava com a risa, que eu pensei, Ana estava tão decidida a viver um milagre com Deus, que ella pensou, é melhor ter o milagre que ter a razão. Porque neste tempo, os sacerdotes, os profetas, quando eles falavam, era como um decreto de Deus. Porque assim era. O Espírito Santo venia apenas sobre os reis, profetas e sacerdotes. Esse é outro tema. Então, Ana se humilha. Ela sencillamente se humilha. Ela diz, meu Senhor, não, eu não estou embriagada. Eu estou apenas derramando minha vida. Eu estou apenas orando porque estou muito angustiada. E delante de sua humildade, delante de seu coração quebrantado, ella recebe uma palavra que está já em el versículo 17. Então, o sacerdote vai dizer a ella, vê em paz, lhe respondeu Eli, o sacerdote, e que o Deus de Israel te conceda a petição que lhes ha hecho. Vete em paz, e o Deus de Israel conceda a ti, hija, lo que usted pediu. Mira, lo que está passando aqui é que ella quedou neste lugar de prostração, de adoração, de clamor, hasta que ella escutou de Deus uma resposta para seu problema. Isso aqui não é apenas um sacerdote falando, é o próprio Deus estabelecendo sobre ella. Vá em paz e seja hecho contigo o que você orou. Receba o que você pediu. ¿Hasta quando? ¿Hasta quanto nós outros quedamos neste lugar de clamar, de crer, de orar, de rendir, de buscar que Deus transforma nosso coração ao ponto de poder receber? Ella quedou aí, hasta escuchar de la boca del hombre de Deus: estudio, vete, estudio. E me encanta lo que passou aqui, porque aqui no versículo 18 vai dizer, apenas aqui na parte B do versículo, vai dizer que ella foi em caminho e ella hizo as coisas que ella já não hacía por causa de seu dolor e por causa de suas marcas, que ella comió e que ella já não estava mais triste, que em seu semblante já não tinha mais tristeza.
E aqui tem algo muito, muito poderoso, uma clave muito, muito poderosa para nossas vidas. Quantos sabem, se a Bíblia diz, toda a Bíblia está aqui para ensinar-nos. Tudo o que está escrito é para nossa ensinança, é para produzir vida em nós. Sabe, isso acá me habla de uma fé, porque a Bíblia diz que a fé é a garantia de lo que esperamos. Mira, Hebreus 11 vai dizer, a fé é a garantia de lo que esperamos e é a certeza de lo que não vemos. Tão claro, ela não quedou embaraçada aqui neste momento, pero sua atitude foi de quem já estava generando o milagre. Em el mesmo momento que ela escutou na palavra, ela cambiou a cara, ela cambiou a atitude, ela foi sanada desde adentro e sua atitude já era completamente diferente. E aqui tem algo que Deus e o Espírito Santo ministrava muito a meu coração para nós, todos nós como igreja, a mim primeiro. Sabe de uma coisa? Às vezes somos marcados em nossas vidas. Eu já passei por isso, esta fase de crescer com marcas, uma infância marcada, uma adolescência marcada, pessoas que nos fizeram mal, ou seja, tantas coisas que uno viveu, injusticias, uma falta de compreensão, e às vezes nós hacemos de isso um escudo. Aí, por que você é assim? Eu sou assim porque me heriram, então eu sou assim, não cabe. E por que você porta desta maneira? Por que você habla assim com a gente? Não, porque a gente me é isso, então vocês também. Ou seja, nós abraçamos esta cáscara de nossas heridas. Pero sabe de uma coisa? A partir do momento que escuchamos a palavra de Deus, algo tem que passar. A partir do momento que escuchamos a promessa de Deus acerca de nossas vidas, o mais sábio, o mais inteligente a ser é lançar isso por um lado e abraçar o novo de Deus para nossas vidas. É quedar embaraçado de algo divino. Às vezes passamos toda a vida llenos, embaraçados de dolores, de marcas, de ofensas. Quando Deus está querendo que nós sacamos isso, seamos esvaziados de isso, para que podamos llenar-nos, ser embaraçados de um propósito que é divino. Sabe por quê? Deus não vai derramar propósitos divinos sobre pessoas completamente heridas, porque senão vamos fazer de isso um ídolo em nosso coração. E o que era para ser uma bendição se converterá em uma maldição para nós. Quantas pessoas recebem algo de Deus que é uma bendição, que é algo genuíno, que é algo que poderia ser de bendição para tantos, e isso se convierte em um pecado. Se convierte em um ídolo. ¿Por quê? Porque a identidade da pessoa agora não é o Deus da vida de ella, é o que ella ha recebido, é o que tiene. Pero te cuento, Deus vai nos pressionar. Deus vai pressionar-nos, hasta que nós chegamos a este lugar de ser tão sanados por Ele, ao ponto de ser generadores de los sueños de Dios para nuestro tiempo, para nuestra generación, para nuestras familias. E eu decía, Ana tenía em sua mente apenas ser madre, apenas ser sanada de sua deficiência natural e cargar um hijo em seus braços. Pero Deus tinha em mente um profeta poderoso para a nação de Israel. Ana queria apenas ser madre. Deus queria um homem sensível em um tempo que a Bíblia disse que Deus já quase não falava e que as visões eram poucas. Deus queria levantar um homem sensível a sua voz para ser resposta, para ser alimento para a nação. Ana queria um filho, Deus queria um profeta poderoso. E para ser madre de um profeta poderoso, ela tinha que sanar esta basura, para que ela fosse capaz de correr esta bendição e ser cooperadora com o reino de Deus. Sabe, hablando hasta de ministérios,
Devemos ser sanados, porque aí vamos a compreender que as pessoas, que as vidas que Deus ha traído, que Deus ha dado, ou nossas famílias, não é sobre nós outros. Não é para como correr isso, agora é minha identidade, é como manter o outro como se fosse a fuente das minhas necessidades supridas, sabe? Sua esposa, seu esposo, seus filhos, não é resposta para suas heridas, não. São de Deus, para um propósito específico, e vai chegar um momento que nós outros vamos estar delante de Deus e vamos ter que apresentar isso melhor de lo que recebimos. Pero Ana chegou a este lugar. Ela chegou a este lugar e ela foi capaz de generar o propósito de Deus para a nação. E a Bíblia vai nos dizer que Samuel foi um profeta tão poderoso que nenhuma de suas palavras cayeram por terra. Foi um homem sensível a Deus. Foi aquele que ungiu a Saúl, futuramente a Davi. Um homem que foi relevante, profeta, sacerdote em la nação. Sabe qual é a perspectiva que nós outros temos? Problema ou propósito? Lo que parecia um grande problema em la vida de Ana era apenas um caminho que Deus estava fazendo para transformar isso em um grande propósito. Quando nós outros temos a perspectiva de propósito, nós outros sacamos armas diferentes. É outra coisa que aprendemos com Ana, que a Bíblia vai dizer que nossas armas não são carnales, senão que são poderosas em Deus. Para quê? Para destruir fortalezas. Quando nós outros temos uma perspectiva de propósito, nós outros vamos a tratar o que se apresenta como problema de maneira completamente diferente. Nós outros vamos a correr armas espirituais. A Bíblia vai dizer também que nossa luta não é contra carne nem sangue, senão que é contra potestades, contra poderes que estão atuando em las regiões celestiais. Sabe? Às vezes, o que nós outros pensamos ou tratamos como um grande problema, em verdade, é um propósito de Deus para transformar a nós outros mesmos, segundo a imagem de Cristo. A esterilidade de Ana, em verdade, era apenas uma excusa para que o propósito de Deus fosse visto, que Deus é o Deus que sana, é o Deus que abre a madre. Todos puderam ver nesse tempo que Deus sana. Ela foi sanada. Penina em la vida de Ana, me gusta pensar, e foi o que me levou a pensar hasta por minha própria vida. Primeiro ministrou a mim, e o Espírito Santo ministrou isso a mim de maneira muito forte. Penina, o que se apresentou como um grande problema, em verdade, era a lija que levava a Ana para os pés de Cristo, para os pés de Deus. O grande problema que parecia que Penina era, em verdade, era isso que impulsionava a Ana a ir orar, ir para os pés de Deus, derramar sua vida, chorar. Era todo o tempo como Penina acordando a ella, como ella necessitava a Deus. Lo que parecia um problema era um acordo, era como um acordo, um recuerdo, ¿sí? Como um recuerdo de como ella necessitava de Deus. E foi isso que la empurrou todo o tempo para o lugar de la adoração, para o lugar del clamor. Porque muitas vezes nos quedamos cômodos. Quedamos aí cômodos, tranquilos. Pero às vezes vêm algumas coisas apenas para nos fazer levantar desse lugar e falar: vamos, levanta deste lugar de apatia. Eu tenho grandes coisas para ti. Vamos para o lugar de búsqueda. Vamos para o lugar de búsqueda. Vamos para os pés de aquele que tem o poder de cambiar todo. E eu digo também que todos os anos de dolor, de frustração, de vergüenza, foram apenas um caminho
para que o propósito de Deus se convertera, se transformara el coração de Ana. Ella foi sanada primeiro adentro. Primeiro Deus sanou adentro. Primeiro Deus sanou seu coração. E depois ella pudo experimentar e provar de lo que era físico. Nós podemos elegir hoje como vamos a tratar esta pressão que se levanta contra nossas vidas. Como um problema ou como um propósito. Porque aqueles que têm a mirada de um propósito vão a levantar-se de uma maneira completamente distinta e vão a lutar de uma maneira completamente distinta com armas espirituais. Problema ou propósito? Essa é a pergunta do Senhor para nós hoje. Sabe, a cruz parecia um grande problema neste momento. A Bíblia vai dizer que quando Judas se acerca a Jesus, Jesus sabia que allí venia o traidor, traicioná-lo. Quando Judas lo besa, Jesus sabia o que estava passando. Poderia ser um grande problema, sim ou não? Mas Jesus sabia que em verdade Judas estava apenas lo empurrando para seu propósito. E Jesus lo chama de amigo. Amigo. Por quê? Não é um inimigo, não é um problema. Faz parte do propósito. Então, amigo, ok. A cruz parecia ser um grande problema neste momento, onde ele ia carregar todo o nosso pecado, toda a nossa enfermidade, todo o castigo que estava sobre nós. Parecia um grande problema esta cruz. Pero em verdade, a cruz foi o mais grande propósito que a terra já pudo ver. Aleluia! Qual é nossa mirada? Problema ou propósito? Porque o Deus de nossas vidas, o Deus que nos ha amado, que nos ha chamado, que nos ha salvado, ha puesto em nós semillas de propósitos. E por mais que seja difícil, e por mais que há momentos que isso vá doler, que parece que estamos sendo aplastados, vai ter um fruto. Isso vai valer a pena, porque vamos a mirar os frutos como viu Jesus, e Ele vai alegrar-se com os frutos. Sabe, para todo dolor que é generado em nossas vidas, para toda a pressão que passamos, e lá passamos em Deus, e lá passamos a seus pés, e lá passamos em lugar de adoração, isso vai generar em nós um fruto eterno. Isso vai generar em nós um fruto que não vai apenas alimentar e sanar nossa casa. É um fruto que é resposta para outros. Sabe, a casa de Ana se alegrou, mas era muito mais allá de sua casa, de sua família. Era sobre Deus, era sobre o que Deus estava fazendo. Era sobre toda uma nação que necessitava provar de lo que Deus estava para derramar nesse tempo. Sabe? Que a pressão de nossas vidas, sabe, a azeitona, para produzir aí este azeite maravilhoso, é pressionada com todo, é passada por um processo difícil, mas ao final é generado isso que é precioso. Mis hermanos, não há como generar unção de Deus sobre nossas vidas se não formos aplastados. Às vezes queremos unção, queremos esta graça, pero para viver isso, vamos a ser aplastados de nossa natureza caída, pecaminosa, para que Cristo seja formado em nós, para que Cristo seja generado em nós, para que Cristo seja visto em nós, e que nós podamos caminhar como esses que estão embaraçados de los sueños de Deus sobre Colômbia, sobre Medellín, em nome de Jesus.